estamos diante de outra rodada bem cara. E aí você vai ter a função de administrar suas cartoletas para não tomar um soco. Aliás, eu quero falar disso. Roda a vinheta. Um exemplo bem caro desse lance das cartoletas era o Rafael Veiga na rodada passada, que custava 20 e tantos, que ainda custa 20 e tantos, mas lá ele precisava de 14 para valorizar. Muita gente achava que não valia a pena. Cara, a gente tá falando do Rafael Veiga, a gente tá falando qualquer Zé Mitada, não. Aquele que imita uma vez na vida, outra na morte. Então, era bom arriscar? Era. Mas qual que era o grande lance ali, que eu até comentei na live com quem acompanhou a live de fechamento de mercado? Era administrar suas cartoletas. Você arriscava colocar o Veiga, mas balanceava nas outras peças. Eu, no meu time pessoal, arrisquei, no canal também. E aí você balanceia com outras peças que não tá precisando tanto assim de valorizar. No fim das contas, eu acho que eu devo ter perdido no máximo 2 cartoletas, que é muito ok. Por quê? Porque se limita, você sai na frente de muita gente. Então, essa é outra rodada cara. E aí vai caber a você administrar o seu patrimônio. Por mais que o influenciador fale, essa peça vai bem, essa peça vai bem. No contexto geral, quem tá olhando pro teu time, para todas as peças, se ele tá muito caro, se ele tá barato, se você tá balanceando as cartoletas, é você. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai seguir para essa rodada 7 também. E aí vocês já sabem, né? Essa é a base do nosso time. A gente bate o time mesmo, troca as peças na live de fechamento do mercado, que acontece no sábado. O horário eu confirmo sempre nas minhas redes sociais. Aliás, me sigam nas minhas redes sociais. E também no grupo gratuito do Telegram. Se você não faz parte ainda do grupo, o link tá na descrição do vídeo. É só entrar e aí você fica sabendo tudo que você precisa saber antes do mercado fechar. Bora escalar esse time, vai! Bom, então bora escalar esse time aí, começar pelos nossos goleiros. O nosso patrimônio no time do canal não está tão bom assim. Então, muita atenção, não no time final, tá? Porque tem gente que vem aqui, passa lá pro final do vídeo e pega o time pronto. E aí não entende o porquê de cada peça. Porque a gente vai ter que dar uma valorizada aí nesse time e tomar cuidado. Eu vou, obviamente, falar de outras peças para quem tá com uma cartoleta sobrando, mas esse time vai ter que dar uma focada nisso. Começando aí pelos nossos goleiros, a gente vê algumas opções caras, tá? Por exemplo, o João Paulo, não pelo SG, mas aí pelas possíveis defesas que pode fazer, porque o Palmeiras é um dos times que mais tem finalização. Se ele tivesse precisando de pouco, que não dependesse do SG, ok, mas ele precisa de 8,30. Descartado. Já tem 130, 140 cartoletas, aí pode arriscar. Rafael Cabral, por exemplo, já é um cara que dá para arriscar. Se ele simplesmente 0 a 0 segura o SG, já valoriza. Então é um cara que tem um preço ok, é um pouco mais caro, mas é ok. Tem feito boas pontuações, tem uma média boa e não precisa de tanto para valorizar. Lucas Perry, a mesma coisa, na questão aí de chutes a gol, né? De finalizações por parte do Fluminense. O Everton, o Santos não tá finalizando tanto assim. Começou o campeonato sem finalizar tanto. Teve ali umas 2 ou 3 rodadas que finalizou bastante. E agora não tá finalizando de novo. Então tem que tomar cuidado aí. Eu acho que é uma baita aposta. Carol, mas você acha que vale a pena? Ele precisa só de 1,26 e ele não depende do SG. Então, quem para mim é o goleiro da rodada é o Rafael. O Rafael, das 2 vezes que jogou em casa, atenção, São Paulo só fez de todas as rodadas, de 6 rodadas até agora, ele só fez 2 jogos em casa. E das 2 rodadas que o Rafael fez em casa, o Rafael pontuou muito bem. Segurou o SG e ainda assim pontuou bem. Precisa de nada para valorizar, tem um precinho bacana, não é um dos mais baratos, mas tem um preço bacana, então é o goleiro da rodada. Agora, o que eu vou fazer aqui? É o meu favorito, sem sombra de dúvidas. Vou colocar o Rafael. Se faltar cartoletas lá em cima, de repente a gente pode colocar aqui um Gabriel Grandos. Eu sei, é clássico, mas o Inter não vem numa fase boa. Dá para colocar o Everson, que é mais barato ainda, e joga contra um Coritiba que, por mais que seja em casa, não tá indo bem no campeonato. Dá para colocar um Marcos Felipe, que tá ótimo para valorizar também, e joga com o Goiás, que é 8,80, né? Ou ele mete 3 a 0, ou ele, enfim. E o Bahia até que deu uma arrumada defensivamente. Então, tem algumas opções até que baratas e boas. Mas o meu favorito
é o Rafael. Passando aqui para os nossos zagueiros, o mais caro de todos é o Nino. Óbvio, deu uma bela mitada na rodada passada e aí eu disse, tanto no vídeo quanto na live, quem tem dinheiro, abraça e vai. Só que agora, cuidado, que ele precisa de bastante para valorizar. Tem o Léo Pereira. Bom, entre Léo Pereira e Fabrício Bruno, eu prefiro o Léo Pereira, mas é caro. E não precisa de nada para valorizar. O Corinthians não está indo bem nem em casa e muito menos fora de casa. Luxemburgo ainda não fez bons jogos com o Corinthians, nem esboçou bons jogos contra o Corinthians e, obviamente, o Flamengo é favorito nessa. Se for por conta do Fabrício Bruno, é muito mais por uma questão de valor e é uma valorização menor, mas a média, o Léo Pereira é maior, até porque já fez gol e tal, e Fabrício Bruno ainda não fez. Maurício Lemos é sim uma boa opção. Gustavo Gomes, nem pensar, né? Tipo, nem pensar, não. Tipo, o que eu quis dizer, nem pensar ao contrário. Nem se fale, eu quis dizer. É óbvio, é clássico e tal, mas tem algumas peças que, cara, independe se é clássico, se não é e tal, tá, né? O Santos parou de tomar gol de bola aérea, né? Tem um tempo já que não toma gol de bola aérea, mas o Gustavo Gomes é o Gustavo Gomes, né, Brasil? Junto com ele aqui tem Joaquim, que jogou muito bem na rodada passada, fez 7,30, não só na rodada passada, mas no meio da semana na Copa do Brasil contra o Bahia também jogou muito bem, embora tenha sido um 0-0. Claro, né? Você não vai poder colocar os dois aqui, são duas boas opções. Eu acho que Oliveira não é o suprassumo, mas é um cara que tem um preço relativamente bom, não precisa tanto para valorizar, e o Cruzeiro é o favorito nessa rodada. O Fabrício Bruno, eu já falei. Eu acho que os zagueiros, um ou outro aqui do Fortaleza, muito mais pelo confronto, se bem que o América não jogou mal na Copa do Brasil no meio da semana, e ganhou, né? Ganhou do Botafogo na rodada passada? Já me esqueci, que pegou todo mundo de surpresa. Então, mais um dos zagueiros. Se você quiser colocar um zagueiro ou um lateral, uma peça ou outra ali do Fortaleza na sua defesa, não é nada mal. Thiago Heleno, eu acho que é uma boa. Luan também, né? Que faz par ali com o Gustavo Gomes. Messias, que tem uma média básica boa. Não tem dinheiro para o Joaquim, por exemplo. E o Messias custa 2 cartoletas só mais barato, mas ainda assim é uma boa opção. Bruno Alves, só por uma questão de SG, tá? Porque não é o cara, ó, a média dele é baixa, não é que bam da zaga, não. Ah, Carol, é clássico na casa do Grêmio, o Grêmio nos clássicos de Grenal acabam levando a melhor e tá numa um pouco melhor fase do que o Inter. Não é ruim colocar uma ou outra peça ali do Grêmio, não. E um cara barato que vai estar no nosso time é ele, Beraldo, tá bom de preço e bom para valorizar também. O Vasco começou bombando, né, no campeonato, ganhou ali e tal, na primeira rodada, 2-0, mas depois não ganhou mais, tá? Ou empatou ou teve derrota. E aí, seguindo a mesma linha de bom, barato, para Bruno Fux. Tá? Nossa zaga vai ser bem baratinha para dar uma economizada lá para cima. Nas laterais, Carol, o que você acha de ir com 3 zagueiros? Eu acho que você tá louco, tá? Lateral. Tem vários laterais ofensivos e pontuando melhor até do que meias e atacantes. Então, passando para os laterais aqui, eu sei. Marlon está o olho da cara. A média dele é uma coisa impressionante. Tipo assim, não tem atacante com essa média, não tem meio campo com essa média. É loucura o que esse cara tá fazendo. E ele, se a gente for ver, só tem um gol e uma assistência. Mas ele tem 31 desarmes. A menor pontuação dele foi 6 pontos até agora. Tipo assim, se você tem dinheiro, corre pro abraço. Porque eu sei, é caro e precisa de bastantão para valorizar. O Marlon é o Veiga da lateral, entendeu? Você vai colocar e aí depois você vai balancear suas outras peças. Mas eu acho que super vale a pena e o Cruzeiro tem um confronto favorável. Ayrton Lucas é uma peça que eu gosto bastante. Samuel Xavier, Natanael. É óbvio, se a gente colocar o Natanael, acaba perdendo as opções para a gente colocar aí de meio e ataque para o Galo, que é o favorito. Mas, cara, olha a média do Natanael. Sem nada. Tipo assim, ó, sem gol, sem assistência, sem nada. Mas ele tem 21 desarmes. Ele tem uma média muito boa. Para quem não tá indo com ninguém do Galo, do meio para frente, e quer dar uma diferenciada, o Natanael é muito bom. O William, que é o companheiro ali, né, do Marlon, se não tem para o Marlon, o William também não tem uma média ruim. Piquerez, lateral esquerdo, que vai enfrentar o Santos, já sabem, né? Senão eu fico repetitiva e falo isso toda santa rodada. Então, Carol, entre Piquerez e Vanderlan, entre Piquerez.
pega um lado que é muito falho do Santos, que é o lado direito. Sander é outro que, se você não for colocar ninguém do Bahia, é um outro cara que também vale a pena e que também tem uma média boa, e ele, além de tudo, tá bom para valorizar. Wesley, uma opção mais barata ali é o Ayrton Lucas, né? Que, se conseguir o SG, já valoriza bastante, sem fazer muito esforço. Olha lá, é o Mike que tá aqui. O Mike mitou aquela rodada ali, fez um gol, fez 17 pontos, mas não é sempre que ele faz isso. Foi isso que fez aumentar a média dele. Aqui, ó, 17-10, que teve um gol e uma assistência. Mas nos outros, entendeu? Então a gente também, quando vê a média, tem que abrir aqui para saber se não foi uma rodada ali, igual o Maurício do Internacional, né? Enfim, tem algumas rodadas que jogam a média do jogador para muito alto. Mas entre Mike e Piquerez, eu colocaria o Piquerez. Gabriel Inocêncio não é uma opção ruim, Dodô não é uma opção ruim. Então, assim, a gente tem... Aqui começa a ficar muito barato e aí lasca o seu reserva. Acho desnecessário. Aqui eu vou de Wesley, que é um preço bem ok e é um confronto favorável. E eu vou de William. Ai, Carol, mas o William tá caro, você não vai conseguir. Ó, só que o Wesley 6, o William 10. Dá 16, os dois dividido por 2 é como se cada um tivesse custado 8 e é bem ok. Se lá na frente faltar cartoletas, a gente troca o William e coloca um lateral mais barato. Vamos para o nosso meio campo. Tá aqui, Rafael Veiga. Qual que é a diferença dele para a rodada passada? Ele ainda custa mais de 20 cartoletas, mas o mínimo para valorizar dele na rodada passada era 14. Agora 3,99. Então, a possibilidade aí do Veiga dar assistência, mesmo fazer gol, é muito grande. Agora dá para arriscar um pouquinho mais no Veiga, não fica tão preocupante. Carol, você acha que o Palmeiras vai poupar? Não, Palmeiras vai com força máxima. Vai, eu tenho certeza mais que absoluta, só se alguém sentir no treino, acontecer alguma coisa agora. Até então, cravo, vai com força máxima. O que pode acontecer eu sei que tem Libertadores na semana que vem, mas se o jogo já tiver garantido ali, 2-0 para o Palmeiras, alguma coisa, um placar confortável, o Abel vai começar a trocar algumas peças por conta da Libertadores. E aí não joga os 90 minutos. Caso contrário, esquece. Vai com força máxima para o clássico, sim. Mas gosto da ideia do Eduardo, embora também seja um clássico. O Eduardo tem média boa. Ganso nem se fala, né? Tipo, jogou muito na rodada passada, pontuou muito bem. Ele tem 2 gols, tem 3 assistências, mas olha, quando ele faz pouco, faz 5, 5 e 10. Então, tipo assim, ele tem uma média muito boa, né? Ai, Carol, eu tô na dúvida, né? Entre Ganso e Lima. O Lima, de vez em quando, ele dá umas escorregadas. O Ganso tem um número maior de gols e assistências, mas o Lima, ó, ao mesmo tempo que ele faz 14, 10, 12, 90, ele faz 3, ele faz 2,60. O Ganso, ele tem uma pontuação mais regular, se você tiver dúvida entre um e outro. O Lima custa um pouquinho mais barato e precisa de menos para valorizar. Aí é você que tem que administrar suas cartoletas. A Arrascaeta, Carol, ele não foi muito bem na última rodada. Porra, não foi muito bem? Ele faz 5,90, sem gol, sem assistência, sem nada. E aí é um baita jogo para ele. Então, não tem nem o que pensar. Sim, é uma boa opção a Arrascaeta. Matheus Fernandes, uma boa opção. Tassiano também. Bitelo também. Entre Bitelo e Cristaldo, Cristaldo é um pouquinho mais, tal, né? Mas assim, são 2 ótimas peças. Zé Rafael tá de volta. Caio Alexandre, outra opção que eu gosto. Arias tá deixando a desejar, né? Vamos combinar que o Arias tá deixando a desejar. Então, na lista ali de prioridades, Ganso e Lima tá primeiro que o Arias, né? Opção barata aqui, ó, Michel Araújo, cara. Se jogar, a gente tem que ficar de olho nisso. É uma baita opção aqui pro meio-campo, para balancear em tudo, né? Entre cartoleta aqui, que é uma opção barata, e valorização não é que precisa tão exagerado. Eu sei que muita gente vai querer escalar o Lucas Lima, porque tem acontecido isso. O Lucas Lima, eu trato ele como aposta. Por quê? Porque o Lucas Lima precisa querer. O jogo que ele quer, ele arrebenta. O jogo que ele não quer, meu Deus do céu, nem Cristo faz ele correr. Eric é uma opção barata que também que eu gosto. Cauli, outra opção barata que eu gosto. E aí daqui para baixo tudo aposta. Vina, gosto, mas é aposta também, né? Então nosso meio-campo vai ser Michel Araújo, Ganso e Arrascaeta. Tá caro. Não sobrou muito ali para cima não. Vamos ter que dar uma rebolada. E aí eu vou já colocar o técnico para não ter problema. Se a gente for no mais barato aqui de todos, Antônio Oliveira que está de volta no Cuiabá, Luxemburgo, né? Que, enfim, Zago no Coritiba. Se a gente for ver um dos mais baratos e que pode ir um pouco melhor, ou Wagner Mancini, ou Pedro Caixinha,
ou Renato Paiva, que desses todos eu acho que o Paiva é o que tem uma possibilidade maior aí de ganhar o jogo, então nós vamos de Paiva. E aí, lascou aqui, tá? Nós vamos ter que fazer alguma troca aqui, porque lascou. Eu queria fazer uma dobradinha de Tiquinho e Cano, tá? Só para pontuar aí para vocês que quem tem dinheiro quiser fazer essa dobradinha de Tiquinho e Cano, eu acho que vai ser um jogo para gol aí dos dois lados e a possibilidade dos dois, né, fazerem é muito grande, principalmente o Tiquinho. Mas não é o caso, não tem dinheiro e aí vai ficar só no sonho mesmo. Roger Guedes não vejo que é o caso pela fase do Corinthians. É super aposta, tá? Muito aposta. Gabriel pelo confronto favorável, né? Eu não sei o que vai acontecer nesse jogo aqui, tá? O VAR e o juiz vão ficar louco. Flamengo e Corinthians, o VAR e o juiz vão ficar doidões. Mas, enfim, é um jogo que tem uma possibilidade alta de pênalti. Então, até o Roger Guedes entra também nessa, né? O Gabriel. Dudu, que não tem tantos gols assim, é verdade, mas tem uma média boa, mas por conta de assistências, finalizações e tal, e aí ele acaba aumentando a média dele. Caleri, uma opção ótima para esse jogo. Aliás, o Vasco tomou gol em todos os jogos até agora e o Caleri tá muito bom para valorizar. Aqui, um cara que eu gosto muito, que é Bruno Rodrigues. Pablo também, mas o Pablo geralmente vai melhor em casa do que fora de casa. Bruno Rodrigues estará no nosso time também. Confronto é super favorável para ele. Aí tem Soares, que é uma ótima opção. Arthur, uma ótima opção. Paulinho, ok. Fiquem espertos com o Hulk, que já percebeu aqui que quem viu vídeos, né? Quem olhou antes, viu que o Hulk estava como provável e o Hulk saiu dos prováveis, então fique esperto com isso. Claro que o Hulk é sempre uma opção ótima. Vitor Jacaré pelo confronto é muito bom. Sacha também é uma ótima opção. Aloysio, um cara que quase ninguém olha, mas a média do cara é excepcional. Ele tá, não me lembro agora se 6 ou 7 jogos do América seguidos tendo participações, né, em gols, e só aqui no Brasileiro tem 3 gols e 1 assistência. Biel também. Eu deixei de pouquinho de propósito, porque vocês sabem quem eu vou colocar, né? A minha aposta da rodada. Vocês sabem, que é este menino aqui, David Washington. Carol, é clássico. Eu sei, mas eu podia fazer 2 coisas. E aí a gente vai decidir na live. Eu não estou usando clubismo, não. Estou fazendo de aposta mesmo, tá? Clubismo eu uso no meu time pessoal. Aqui eu não uso. Aí a gente decide na live se a gente troca o William e o Rafael para aumentar o valor do nosso ataque ou a gente deixa o David como aposta mesmo. A gente decide isso juntos lá na live e já coloca aqui no comentário o que você, se fosse teu time aqui, o que você ia preferir fazer. Caleri vai ser nosso capita. Talvez não esteja nos mais escalados. Aliás, esse time tá bem... A Arrascaeta deve estar nos mais escalados, tal, mas Ganso não deve estar, Michel Araújo não deve estar. Caleri pode até estar no mais escalado, mas não como capitão mais escalado. Então, a gente está fugindo um pouquinho desses mais escalados. Mas, por enquanto, nossa escalação ficou assim. Depois, na live, a gente coloca os reservas e bate tudo direitinho. A gente está protegido ali do São Paulo, que também tem um confronto favorável e o Vasco tomou gol em todos os jogos. A gente tem o Arrascaeta para fazer o papel do Flamengo, que é favorável contra o Corinthians. A gente tem ali o Fluminense, né? Um Ganso que num clássico pode ter pênalti e o Ganso que bate. A gente tem o Bruno Rodrigues, que o Cruzeiro também tem um confronto favorável, e aí só ficou faltando alguém do Galo. E de repente, se vocês quiserem, pode entrar aqui no lugar do David e a gente remaneja esses outros aqui que estão um pouquinho mais caros. Mas acho que a gente acaba cercando aí os confrontos que estão bons para essa rodada. Beleza? Galera, a gente se vê na live de fechamento de mercado. Um beijo e bora mitar.